Apesar do São João ser feriado municipal apenas desde 1911, há já muitos séculos que esta é a noite mais festejada na cidade do Porto. A noite de 23 para 24 de junho. Tem tudo a ver com o solstício de verão, a entrada do verão, o início da época das colheitas, da abundância de frutos nas árvores, a época da fertilidade. E há muito tempo, desde a mais recuada pré-história, que este é um momento do ano que sempre foi festejado pelas várias culturas e as várias religiões. Mas, de uma forma muito sábia, a Igreja Católica soube revestir estas festas de origem pagã de uma componente mais católica. Neste caso, de São João. Esta é a noite mais conhecida da cidade do Porto. E o apego das gentes da cidade invicta ao São João faz, por exemplo, com que ele esteja também representado naquela que é seguramente a sala mais importante da cidade do Porto. Venham daí comigo. Em fevereiro de 1916, a estátua O Porto, muito recentemente recolocada aqui na Praça da Liberdade, era apiada do alto do edifício da Câmara Municipal, que nessa época se localizava exatamente aqui, neste local. A Câmara iria ser demolida para ser aberta à Avenida das Nações Aliadas, aquela que hoje conhecemos como a Avenida dos Aliados. E do projeto, desde o início, que se vai pensar que essa avenida deveria ser colmatada com um novo edifício da Câmara Municipal. A primeira pedra do novo edifício dos Passos do Concelho seria lançada poucos anos depois, a 24 de junho, dia de São João, de 1920. Mas a construção iria demorar muitos anos, 37 anos. A inauguração teria lugar em 1957, também a 24 de junho, dia de São João. Afinal, esse dia tão importante para a história e para as características e para a identidade dos portuenses. O dia e a noite de São João, que, de resto, estão bem presentes no interior do edifício da Câmara Municipal. Embora haja outras salas, salões mais amplos e majestosos do que este, encontramos-nos aqui naquela que podemos considerar como a sala mais importante do edifício dos Passos do Concelho do Porto. Podemos até, se quisermos, e de um ponto de vista simbólico, considerar esta como a sala mais importante da cidade. Encontramos-nos na sala das sessões da Câmara. É aqui que há muitas décadas se decidem, se deliberam as grandes decisões relativamente ao presente e ao futuro da cidade. Ainda o edifício não estava concluído e em 1955 a Câmara Municipal do Porto vai encomendar ao mestre Guilherme Camarinha um conjunto de tapeçarias para decorar e enobrecer este salão. A primeira dessas tapeçarias estaria concluída apenas 3 anos depois, em 1958. Já a Câmara reunia nesta sala. Trata-se deste magnífico trabalho, tapeçaria a que foi dado o nome de Hino à Glória e Honra da cidade do Porto. Aqui podemos ver várias
das imagens, alusões a importantes episódios da história da cidade do Porto, desde a sua reconquista pelos cristãos, passando por outros episódios importantes da Idade Média, dos descobrimentos, a participação do Porto na conquista de Ceuta em 1414-15. Mais tarde, temos também referências ao cerco do Porto, ao movimento e às guerras liberais. E claro, como não podia deixar de ser, temos também aqui uma clara evocação da origem lendária dos tripeiros. Este mestre Guilherme Camarinha é um homem que tinha nascido em 1912, em Gaia, e desde muito jovem vai demonstrar uma grande capacidade artística. Irá frequentar a Escola de Belas Artes do Porto, tendo por professores grandes mestres da pintura do nosso país. Será também colega de outros artistas que se virão a revelar como nomes incontornáveis da arte em Portugal. Guilherme Camarinha, que desde muito jovem vai, como eu vos dizia, revelar-se como um exímio pintor, participando em grandes exposições, obtendo prémios. Está também ligado ao ensino técnico. Mais tarde irá também ele integrar o corpo docente da Escola de Belas Artes do Porto. A partir dos finais da década de 50, Guilherme Camarinha vai começar a notabilizar-se como criador de tapeçarias, numa articulação muito estreita com a manufatura de tapeçarias de Porto Alegre. Irá criar dezenas de imponentes tapeçarias que irão decorar muitos dos edifícios públicos do nosso país, especialmente tribunais, câmaras municipais, mas também salões nobres de universidades e até de embaixadas. E é assim que, em 55, foi encomendado esta obra. Uma obra que possui o espantoso número de 8 milhões de pontos em algodão. Era, na época, uma alusão ao número de habitantes que o país possuía. Todos eles, cada um deles, ligados, de alguma forma, à cidade do Porto. Mas esta obra de Camarinha seria completada 4 anos depois, com 2 outras tapeçarias. Com efeito, em 1962, as paredes laterais da Sala das Sessões recebiam outras 2 magníficas tapeçarias produzidas em Porto Alegre, a partir do risco de Guilherme Camarinha. Do lado nascente, a tapeçaria intitula-se Faina do Douro. Não é propriamente a faina pescatória, mas é uma representação de todo o bulício que durante séculos caracterizou a zona ribeirinha da cidade, as margens do Douro. Todo o mundo ligado ao comércio, ao carregamento e descarregamento das embarcações, as mulheres transportando o carvão e outros produtos, mas, como também não podia deixar de ser, uma clara referência ao comércio do vinho do Porto. Do lado poente, temos também uma outra emblemática tapeçaria. A terceira das tapeçarias da Sala das Sessões da Câmara Municipal do Porto é intitulada São João. E aqui o mestre Guilherme Camarinha vai, com efeito, representar aquele que é um dos momentos mais altos da identidade da cidade do Porto, a noite festiva de São João. Aqui, neste painel, vamos encontrar um mundo intenso de muitas das características, das vivências, das tradições dessa noite, onde o sagrado e o profano, fundamentalmente o profano, acabam por se interpenetrar. Aqui vemos motivos como o fogo de artifício, as orvalhadas, as rusgas, o saltar da fogueira, os alhos porros e os manjericos e, claro, também o elemento religioso. O próprio São João Batista, que aqui nos surge
naquele que é um dos momentos mais emblemáticos da sua história. O momento em que, nas águas do Rio Jordão, batiza Jesus Cristo. Mas quem foi, afinal, este João Batista? Acompanhem-me agora até à Foz do Douro, até São João da Foz. São João Batista. Não confundir com outro São João, o discípulo de Cristo, o evangelista. Este é São João Batista. E para falar dele, nada melhor do que nos deslocarmos até uma das freguesias da cidade do Porto que lhe é consagrada, isto é, que tem São João Batista como seu urago, seu padroeiro. Estamos na Foz do Douro, São João da Foz. E aqui, no seu emblemático jardim do Passeio Alegre, no meio deste lago, cá está uma singela escultura que evoca São João Batista nesse momento crucial que é o batismo de Cristo nas águas do Jordão. São João Batista é uma personagem bíblica citado pelos 4 evangelhos. É, nessa tradição bíblica, primo de Cristo, isto é, ele é filho de Isabel, prima de Maria, a mãe de Jesus. E será ele o responsável pelo batismo de Cristo. Mas, para lá da tradição bíblica, sabemos que São João Batista é também uma personagem histórica. Há um historiador judeu do século I, Flávio Josefo, que refere com efeito a existência, nos inícios desse século I, deste pregador. Um homem que tinha vivido isolado do mundo, como ermita, e por isso é que ele nos surge muitas vezes com estas roupas muito singelas, São João coberto apenas com uma pele, e que vai ter um papel importante nesta prática do batismo ser também estendido aos gentios, a gente fora da religião judaica. Facto que de resto irá ser aproveitado posteriormente pelo cristianismo. O batismo como uma forma de converter não só os judeus, mas toda a população. São João Batista. Festa eminentemente popular, até com o seu fundo pagão, nem por isso, ao longo dos séculos, a festividade a São João deixou de se revestir também de uma componente sacra. Durante alguns séculos, essa componente tinha mesmo um papel importante nos hábitos dos portuenses nesse dia de São João. E muito particularmente em torno de um convento já desaparecido da cidade do Porto, o Convento dos Padres Lóios. Aliás, é por isso que ainda hoje chamamos um determinado largo, uma determinada pequena praça da cidade como o Largo dos Lóios, porque era exatamente ali que se desenvolvia esse antiquíssimo convento. Ora, a determinada altura, os Padres Lóios entram na posse, tornam-se os padroeiros de uma pequena igreja românica existente no concelho de Penafiel, a igreja da freguesia de Cabeça Santa. E esta freguesia tinha este curioso nome porque desde a Idade Média, desde épocas muito remotas, que no interior dessa igreja românica existia uma famosíssima relíquia, uma cabeça com ossos, nada mais, nada menos do que atribuídos a São João Batista. Era uma relíquia que atraía todos os anos, no dia de São João, centenas e centenas de romeiros vindos de todo o país. Face à fama dessas relíquias de São João Batista, os Padres Lóios vão a determinada altura retirar desse relicário alguns pedaços do osso ou dos ossos e constituir uma outra cabeça santa que se encontrava na Igreja dos Lóios. E durante muitos séculos, no dia de São João,
essa cabeça santa São João Batista era particularmente devocionada pelas gentes da cidade. Um dos padres Lóios, devidamente vestido, nesse dia de festa, segurava na cabeça santa, dando-a a beijar a quem se dirigia até a Igreja dos Lóios. Mas, tendo desaparecido a Igreja dos Lóios, para onde foi essa cabeça santa? A resposta está, muito provavelmente, nesta outra belíssima igreja que existe na cidade do Porto. Encontramos-nos no interior da Igreja da Misericórdia, em plena Rua das Flores. E, provavelmente, a cabeça santa, a famosa cabeça santa de São João, está mesmo aqui. Há já muitas décadas que existe a tradição de, durante o período das festas de São João, ser colocado aqui, neste altar da Igreja de Misericórdia, uma cabeça relicário. Um relicário que apresenta alguns ossos. Uma cabeça relicária de São João. Ela não está aqui durante o resto do ano, apenas nesta altura das festividades de São João. Não se conhece bem a sua origem. É por isso muito provável que, na sequência da extinção das ordens religiosas no nosso país, em 1834, e quando os bens dos conventos são nacionalizados, aconteceu muitas vezes algumas das imagens mais sagradas, mais devocionadas, terem sido então transferidas para outras igrejas ou para outras instituições religiosas. Foi o que aconteceu muito provavelmente com essa famosa cabeça santa de São João Batista que se encontrava na Igreja dos Lóios. É muito provável que seja exatamente esta. Aqui podemos observar com efeito não só na testa fragmentos de ossos, mas também aqui no pescoço. É uma tradicional caixa relicário, neste caso uma caixa com a forma de uma cabeça, uma vez que os ossos eram atribuídos à cabeça de São João. Como todas as caixas relicários têm um dispositivo que permite colocar no seu interior as relíquias. Mas, apesar de toda a devoção em torno das relíquias de São João, apesar das outras manifestações religiosas que durante séculos estavam associados às festas de São João, a verdade é que São João nunca foi, o padroeiro da cidade do Porto. Vamos até à Catedral para vos explicar essa questão. Com efeito, apesar da sua popularidade, São João não é, nem nunca foi o padroeiro da cidade do Porto. É, indiscutivelmente, o santo popular da cidade. Mas o padroeiro, ou os padroeiros, foram outros ao longo dos séculos. Acontece exatamente a mesma coisa, por exemplo, com Lisboa. Apesar do grande santo popular ser Santo António, o santo padroeiro da capital é São Vicente. São Vicente, que foi também, durante vários séculos, o santo padroeiro do Porto. É verdade, e é por isso que aqui, no transepto da Sé Catedral do Porto, encontramos também um altar dedicado a São Vicente. Ele foi o padroeiro da cidade de Porto desde as origens da nacionalidade, no século XII, até o início do século XVI. E isto porque, segundo a tradição, depois de Afonso Henriques ter recuperado as relíquias de São Vicente, que se encontravam enterradas no Algarve, depois de as ter resgatado, e reparem, porque
É algo de muito importante que Afonso Henriques consegue. São Vicente era o primeiro dos santos católicos com origem peninsular. E Afonso Henriques, ao conseguir as relíquias deste santo tão importante para a península, vai conferir uma grande importância a Lisboa, essa enorme cidade da Península Ibérica que agora era cristã, graças à conquista de Afonso Henriques. Levar para Lisboa as relíquias de um importantíssimo santo peninsular era conferir um aspecto mais cristão a esta cidade até aí muçulmana. Mas conta a tradição que as relíquias não foram de imediato para Lisboa. Afonso Henriques, num primeiro momento, decide que as relíquias deveriam ir para a grande cidade católica do Reino de Portugal, ou seja, para Braga. E durante a viagem das relíquias para Braga, conta a lenda que o burro devidamente ajesado, o burro engalanado que levava as relíquias de São Vicente, ao passar no Porto, se recusou a prosseguir a viagem para Lisboa. Entrou mesmo aqui na Catedral, tendo fugido às pessoas que o transportavam, e acabou por, já dentro da Catedral, tombar e morrer. Era um claro sinal de São Vicente que gostaria que as suas relíquias permanecessem no Porto. E aqui, segundo a tradição, ficaram até que foram devolvidas para Lisboa. Mas um pequeno osso de São Vicente aqui ficaria. Ainda hoje existe o relicário com esse pequeno osso de São Vicente. E São Vicente tornou-se, por isso, nessas origens da nacionalidade portuguesa, e até por volta de 1500, no santo padroeiro da cidade. E é por isso, como vos dizia, que ainda hoje aqui encontramos este altar dedicado a São Vicente. Mas o que é que aconteceu por volta de 1500? Que outro padroeiro veio substituir São Vicente? Para responder a essa pergunta, só temos que ir até ao lado oposto do transepto. São Pantaleão. Foi ele que substituiu como padroeiro São Vicente. São Pantaleão, que era objeto de uma grande devoção na vizinha freguesia de Miragaia. Importa relembrar que nesses finais do século XV, Miragaia se encontrava do lado de fora das muralhas da cidade. Era uma povoação vizinha do Porto. E aquilo que a lenda e a tradição nos conta é que nesses finais do século XV, na sequência da queda de Constantinopla, tomada pelos turcos, um grupo de cristãos arménios que zelavam pela igreja em Constantinopla, onde se encontravam as relíquias do famoso São Pantaleão, conseguem escapar a tempo das perseguições desenvolvidas pelos turcos. Eles vão fazer uma viagem atribulada, mas também miraculosa, porque imensos perigos vão surgindo, mas o barco que transporta as relíquias de São Pantaleão vai conseguindo ultrapassar todas essas dificuldades. Ataques dos turcos, ataques de piratas, portos com pestes, a tudo isso a embarcação vai sobrevivendo e sem que ninguém a manobre, sozinha, a embarcação transportando os arménios cristãos com as relíquias de São Pantaleão acabará por aportar exatamente em Miragaia. Os arménios vão aí fixar-se e é por isso que, segundo a lenda, existe em Miragaia a Rua Arménia, onde supostamente se teriam fixado esses arménios que colocam as relíquias de São Pantaleão no interior da igreja de Miragaia. Nas últimas décadas do século XV, as relíquias de São Pantaleão, e agora abandonamos a lenda e entramos na história, são de facto objeto de uma grande devoção. Gente do Porto, depois da região, depois de todo o país, incluindo o rei Dom João II, virão a Miragaia de propósito para ver as relíquias de São Pantaleão e lhe pedir a sua intervenção, nomeadamente em curas de doenças. São Pantaleão havia sido um médico e era um protetor de doenças, nomeadamente da peste. Ora, a fama de São Pantaleão faz com que as autoridades da Sé do Porto acabem por volta de 1500 por organizar uma grande procissão
e transportar as relíquias de São Pantaleão desde Miragaia até aqui, até ao interior da Sé do Porto, onde essas relíquias acabarão por ficar. Em Miragaia ficará apenas um pequeno osso, também ele hoje colocado num relicário nessa igreja junto às margens do Rio Douro. A partir de 1500, em data que não é propriamente precisa, São Pantaleão acaba por ser assumido como o padroeiro do Porto. Deixa-se de ouvir falar de São Vicente e a partir de agora, a partir dos inícios do século XVI, São Pantaleão tornar-se-á até 1981 no padroeiro da cidade do Porto. Sim, 1981. Desde essa data, o padroeiro, mais precisamente a padroeira do Porto, é, afinal, a imagem que desde a Idade Média sempre esteve em lugar de destaque no próprio brasão da cidade. Nossa Senhora da Vendôma. Segundo a lenda, trata-se de uma imagem muito antiga, associada ao período da reconquista cristã da cidade. Remontaria, segundo a lenda, ao século X, quando a famosa Armada dos Gascões, um conjunto de cavaleiros vindo das Franças, vem auxiliar os cristãos portucalenses a retomar a cidade do Porto. Entre eles vinha o bispo de Vendôme, uma localidade próxima de Paris, que se tornará no bispo da cidade e colocará uma imagem que trazia de Vendôme sobre a porta principal da cidade. Por isso passará a ficar conhecido como a Porta Nossa Senhora de Vendôme e depois aportuguesada para Vendôma. E, no fundo, ao longo de todos estes séculos, esta imagem, que é boa verdade, afinal data apenas do século XIV, tornou-se uma imagem emblemática da cidade. De resto, o Porto é conhecido exatamente como a Cidade da Virgem. E por isso, e por ter estado sempre tão presente ao longo da história da cidade e dos seus símbolos, em 1981, numa altura em que já ninguém se recordava de São Pantaleão, entenderam as autoridades da Igreja que o ideal seria consagrar o Porto, tornar como padroeiro da cidade aquela que sempre tinha estado presente no seu símbolo, Nossa Senhora da Vendôma. É ela, com efeito, a padroeira do Porto, o que não impede, para a generalidade dos portuenses, o seu centro mais popular seja, de facto, São João. Ora, toda esta longa e extensa história de santos padroeiros na cidade do Porto, e afinal, como vimos, nenhum deles foi São João. Bom, mas dizia-vos que toda esta longa história de santos padroeiros na cidade poderia, de repente, levar-nos a crer que, afinal, as festas de São João seriam relativamente recentes. Mas nada disso. Não sabemos quando é que as festas de São João no Porto tiveram início. Mas sabemos, por exemplo, que já no século XIV, o famoso cronista Fernão Lopes se refere a essas festividades na cidade e já é época com um grande sucesso. De resto, as festas de São João, ou a associação de São João a estas festas, resultará, como em tantas outras festividades, de um claro processo de cristianização por parte da Igreja, apropriando-se, cristianizando cultos, festividades muito mais antigas. E a festa de São João tem claramente esse fundo antigo, esse fundo pagão. Não nos podemos esquecer que, afinal, a festa de São João coincide com um momento importantíssimo no calendário anual, que é o solstício de verão. Mas o que é isso, afinal, do solstício? Para vos explicar, desafio-vos agora a acompanharem-me até ao Planetário do Porto. Apesar da ancestralidade das festas de São João, como vimos, recuarem há muitos séculos atrás, pelo menos desde a Idade Média, uma das características desta festa, e que explica o seu sucesso ao longo dos séculos,
é tido, sabido sempre adaptar-se e incorporar as inovações de cada tempo. As festas de São João acabam por se revestir assim também de um aspecto de modernidade. E por isso faz todo sentido, neste nosso episódio dedicado às festas de São João do Porto, deslocar-nos até àquele que é um dos locais de investigação de ponta na cidade, o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto e ao seu planetário. Este é também o sítio ideal para explicarmos, afinal, o que é o solstício. Sim, porque, como dizíamos há pouco, as festas de São João acabam, afinal, por coincidir com essa data tão importante do calendário anual. Para muita gente, a entrada do verão é explicada como o momento em que a Terra mais se aproxima do Sol e, por isso, o dia mais longo do ano e, por isso, entrarmos no verão e no tempo quente. Mas não é exatamente isso que acontece. A verdade é que no seu movimento de translação à volta do Sol, a Terra encontra-se ligeiramente inclinada. Isso faz com que, quando se aproxima deste momento do ano, do solstício, e socorrendo-nos aqui deste esquema do planetário, como podem observar, reparando aqui no hemisfério norte, e dada esta inclinação do globo terrestre, há uma maior incidência de raios solares sobre o hemisfério norte. E por isso temos o dia mais longo e também os dias mais quentes. 6 meses depois, quando a Terra, no seu movimento de translação, se coloca no local oposto, passamos a ter exatamente a situação inversa. É agora o hemisfério sul que apresenta a sua face mais exposta à incidência dos raios solares. Este momento crucial no ciclo anual, no movimento anual da Terra em volta do Sol, tornou-se particularmente importante desde há cerca de 7.000 anos atrás, quando, no Neolítico, o homem se torna produtor, se torna agricultor. A partir desse momento, o solstício marca um momento crucial nas suas atividades produtivas, e, nomeadamente, anunciando esse ciclo da abundância, esse ciclo das colheitas e da oferta que a natureza lhe oferecia. E por isso, desde épocas muito antigas, um pouco por todo o planeta, diferentes culturas e diferentes religiões assinalaram com cerimónias religiosas este momento. Cerimónias que, muito mais recentemente, entre nós, foram cristianizadas. A festa de São João, no entanto, guarda até hoje muitas dessas características das festas pagãs. Sendo o solstício de verão um momento que anuncia a época da abundância, da grande fertilidade, da produção agrícola, é óbvio que esta festa de claras raízes pagãs acabam por explorar muito essa questão da fertilidade. Uma fertilidade que é não só da terra, mas a fertilidade de toda a natureza. E muitos dos elementos tradicionais das festas de São João, também eles presentes aqui na tapeçaria de Guilherme Camarinha, são uma clara referência a essa fertilidade. É o caso, por exemplo, dos manjericos, das ervas de cheiro ou dos alhos de porro. Ai, 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 pancadinhas do meu alho. Ai, ai, ai. É verdade, nesta época de grande abundância, que é marcada pelo início do verão, as questões da fertilidade fazem parte de todo este ambiente e estão bem presentes na festa de São João. Mesmo na sua simbologia, muitas vezes nos passou já despercebida, mas afinal, muitos dos elementos que fazem parte da festa têm a ver exatamente com essa questão da fertilidade. Se fôssemos até aos anos 60 e fôssemos até às fontainhas, era ainda muito viva uma tradição de comer um pão com uma forma claramente fálica. Aliás, estas associações
às questões sexuais, estão também muito presentes nesta tradição das ervas de cheiro e do alho porro. Afinal, o alho porro, que em boa verdade deveria ser utilizado apenas pelos rapazes, tem uma clara conotação fálica. Da mesma forma que as ervas de cheiro só deviam ser usadas pelas moças, pelas raparigas e pelas mulheres. E o seu aspecto de manjerico, da erva cidreira, tem muito a ver com os pelos públicos. A partir de meados da década de 60, apareceu o martelinho. Veio de alguma forma destronar o alho porro, mas ele sobrevive. O que não deixa de ser uma coincidência muito interessante é que o martelinho, ele próprio, não deixa de ter uma forma fálica. Mas, para lá da fertilidade da terra e dos homens, há muitos outros elementos ligados à simbologia pagã, nomeadamente em torno dos 4 elementos: a terra, mas também o fogo, a água e o ar. Muito particularmente, a água está presente também aqui na tapeçaria, não só, como já vimos, nesse aspecto mais sacro, mais sagrado do batismo de Cristo nas águas do Jordão, mas também, e voltando uma vez mais às questões da fertilidade, está aqui também representada naquela que é um dos motivos, um dos símbolos mais tradicionais do São João, as suas famosas orvalhadas. Tradição bem antiga, claramente pagã, associada às propriedades mágicas das águas do rio e do mar. É vir em rusga ou acompanhado do seu parceiro até às margens do rio Douro, junto à sua foz, ou então até às praias banhadas já pelo Atlântico. Tomar banho no rio Douro ou no mar às primeiras horas do dia de São João, diz a tradição que tem propriedades curativas, propriedades também ligadas à fertilidade. Estamos num ambiente mágico, este aqui da Foz do Douro, adensado muitas vezes nas manhãs de São João pelos resquícios das orvalhadas, pelos nevoeiros, todo este ambiente mágico que confere também essas características tão típicas da noite, da madrugada e das primeiras horas do dia de São João. Para lá da terra e da água, os outros 2 elementos naturais tão associados às festividades pagãs estão também presentes nas festas de São João e, como não podia deixar de ser, também aqui, na Sala das Sessões da Câmara Municipal, na tapeçaria de Guilherme Camarinha. Muito especialmente o fogo e o ar que se envolvem em torno dos balões de São João. Essas construções em que o fogo é fundamental para elevar essa obra do homem pelos ares até ao firmamento, perdendo-se entre as estrelas da noite sanjoanina. Uma noite que é também iluminada pelas fogueiras, as fogueiras de São João, os saltos sobre as fogueiras, a presença do fogo em torno destas festividades. Umas festividades onde o fogo é também uma marca presente na própria gastronomia. Afinal, durante muito tempo, o prato tradicional de São João era o enho assado. Uma tradição que se começa a perder nos anos 60, já depois de Guilherme Camarinha ter concebido esta tapeçaria, começando a ser substituído pela sardinha, também ela assada no fogo. Como não podia deixar de ser, as festas de São João estão também ligadas a algumas tradições gastronómicas, algumas bem arraigadas na população. Era o caso, por exemplo, do enho assado, como podemos observar na tapeçaria de Camarinhas, na Sala das Sessões da Câmara Municipal. O enho assado, que era consumido em grande número nesta noite mágica do Porto. E um dos locais onde ele era mais utilizado, preparado, para onde afluía grande parte da cidade para o consumir, era exatamente aqui, neste sítio que nós nos encontramos, nas Fontainhas, que, por isso mesmo,
se vai alicerçar ao longo do século XX como um dos locais de referência das festas de São João. Aqui se comia o lenho assado. E aqui, nas altas horas da noite, às primeiras horas da manhã, uma outra tradição era beber o café. Café com regueifa bem fresquinha. Mas, já que falava do século XX, importa dizer que o século passado acabou por se caracterizar também pela introdução de novos hábitos e novas tradições gastronómicas associadas à festa de São João. Um deles, que sobrevive com toda a força até hoje, foi a introdução das farturas e posteriormente dos churros. Uma moda que veio de Espanha, mas que pegou e que teve a sua origem nas festas do Senhor de Matosinhos e nas festas do São João, aqui no Porto. Mas uma outra tradição que se vai alicerçar de um modo incontornável a partir de meados da década de 60 do século XX e que por isso mesmo não aparece ainda representado na tapeçaria de Guilherme Camarinha, foi a sardinha assada. Uma sardinha assada que passa a marcar a sua presença nas festas de São João e que vai destronar totalmente o velho hábito, a velha tradição do lenho assado. Mas como é que começou esta tradição da sardinha assada? Para vos contar essa história, desafio-vos agora a acompanhar-me até a outro local histórico das festividades de São João, os Jardins do Palácio de Cristal. A sardinha assada, a sardinhada, não aparece com efeito na tapeçaria do mestre Guilherme Camarinha, da Sala das Sessões da Câmara do Porto, datada de 1962. E não aparece porque esta tradição gastronómica, afinal, estava a nascer exatamente nessa época. Até aí dominava, como vimos, o lenho assado. Mas quanto a alguma tradição, e também já alguns historiadores da cidade o vieram reforçar, que a introdução da sardinha assada terá nascido exatamente nesses inícios da década de 60 e aqui, nos Jardins do Palácio de Cristal e particularmente aqui ao fundo desta Alameda das Tílias. Importa relembrar aos mais antigos e, enfim, indicar aos mais novos que nessa década de 60 e ainda durante a década de 70, aqui nos Jardins do Palácio de Cristal e muito particularmente aqui ao longo da Avenida das Tílias, se realizava a Feira Popular, um local de convívio, de divertimentos e que particularmente se estendia para esta altura sanjoanina. Havia aqui muitas casas de comes e bebes e diz então a tradição que nos inícios dos anos 60 há um comerciante, um homem que tinha aqui um desses estabelecimentos de comes e bebes que tinha estado enfim, também em Matosinhos, nas festas do Senhor de Matosinhos, onde aí sim a sardinhada era uma tradição. Foi um ano em que as festas de Matosinhos estiveram muito coladas, muito próximas em termos de data do São João, uma vez que as festas do Senhor de Matosinhos é um feriado móvel. E ter-lhe sobrado imensa sardinha, que ele vai depois vender aqui muito barato, numa sardinhada feita na Feira Popular aqui nos Jardins do Palácio de Cristal. Bom, a verdade é que foi um sucesso. A malda pegou e nos anos seguintes ele continua a fazer sardinhada, mas é já imitado por muitos outros. E nascia assim a tradição da sardinha assada, que durante os anos seguintes se generalizou e acabou por se tornar na referência gastronómica da noite de São João nos nossos dias. O grande número de gente que nessa década de 60 e 70 do século passado enxameava os jardins do Palácio de Cristal, a Feira Popular, são, afinal, mais uma das características das festas de São João. Uma festa feita em multidão, uma festa que atrai para a rua, em alegre e democrático convívio, todos os segmentos da população da cidade e os muitos milhares de romeiros que nessa noite se dirigem até à cidade do Porto. Sempre foi assim, desde há séculos. Uma festa na rua, uma festa repleta de rusgas, de extensas filas de jovens e menos jovens
que vão circulando pelas ruas, ruelas e praças da cidade, muitas delas dirigindo-se ao longo da noite e da madrugada em direção às margens do rio ou então em direção às praias da Foz. Uma festa na rua, saltando as fogueiras, mas também dançando e cantando, como não podia deixar de ser. Guilherme Camarinha também representou nesta sua fabulosa tapeçaria. Ora, esta característica de uma festa da rua fez também com que, ao longo do último século, ao longo das últimas décadas, o crescimento urbano da cidade fosse acompanhado também pelo crescimento dos espaços ocupados pelas festas de São João. Desde épocas muito antigas, que o São João se estendia já até à Foz. Vimos como na década de 60 e 70 o São João se vai estender agora a outro importante núcleo, que é em torno do Palácio de Cristal. Mas outros locais da cidade foram sendo marcados pelas festas de São João. Foi o caso, por exemplo, da Rotunda da Boa Vista. Sejam as velhas rusgas, as antigas danças e cantares, nos nossos dias, os modernos carroceiros, os carros de choque, os carros elétricos, tudo isso faz parte da animação da noite de São João. Mas outra das características da festividade é que tem sabido acompanhar o desenvolvimento urbano da cidade. E com o desenvolvimento da festa um pouco por todo o lado, também os divertimentos vêm hoje ocupando áreas novas do Porto, como é o caso da Boa Vista. A partir da construção da Ponte da Rábida, nos anos 60 e até hoje, este tornou-se um novo centro da cidade. E as festas e os divertimentos estão também aqui, na Rotunda da Boa Vista. Estamos agora a descer aquela que é uma das principais ruas da cidade do Porto. Como podia deixar de ser, a Rua de São João. Aberta no século XVIII, é na época uma rua ampla e preocupada em estabelecer uma ligação direta entre a zona mercantil ribeirinha da cidade e a parte alta do Porto. Um aspecto de grande modernidade. Modernidade é também aquilo que nós podemos contemplar aqui na Praça da Ribeira. Junto à fonte da praça, por cima dela, um nicho, onde se pode observar uma escultura de São João. Uma obra de um dos nomes incontornáveis da escultura portuguesa dos finais do século XX e dos inícios do século XXI, mestre Cotileiro. Mas esta questão da modernidade da festa de São João tem também aqui, na zona ribeirinha, na Ribeira, um ponto alto durante essa noite mágica da cidade. O fogo de artifício. Associado às águas do Douro, ao próprio fogo que o espetáculo pirotécnico encerra, associado também ao ar para o qual ele se eleva, o fogo de artifício faz há muito, muito tempo parte das tradições da noite sanjoanina. E, ao longo das últimas décadas, este espetáculo tem como cenário privilegiado aquela que é outra das grandes marcas, dos grandes símbolos da cidade do Porto, a Ponte Luís I.
fogo de artifício é, de facto, um dos momentos alto dessa noite sanjoanina. E por isso, não poderia deixar de estar também presente aqui nesta magnífica tapeçaria do mestre Guilherme Camarinha, que desde 1962 se encontra naquela que é, simbolicamente, a sala mais importante da cidade. A sala das sessões da Câmara Municipal do Porto, onde se decide, se delibera sobre o presente e o futuro da cidade. Mas é também a Câmara do Porto que, em 1911, e na sequência de uma eleição promovida pelo Jornal de Notícias, vai decidir que o feriado municipal é o do dia de São João. Com efeito, poucos meses antes, em outubro de 1910, dera-se a implantação da República e as novas autoridades republicanas do país indicam que em cada município a Câmara Municipal deveria escolher um dia para feriado municipal. No Porto, desde muito cedo que há um grande consenso, mesmo dentro da Câmara Municipal, para que São João fosse o feriado. Mesmo assim, entendeu-se que deveria fazer uma auscultação à população. O Jornal de Notícias encarregou-se disso mesmo e, por uma esmagadora maioria, o resultado foi evidente. O feriado deveria ser o de São João. Esse dia e essa noite que tanto tem a ver com a identidade e a sociabilidade do Porto. Essa festa por onde nos perdemos entre tantos outros factos, lendas e, enfim, outros caminhos da história. Cigarrusca! Onde é que vamos? É para as fontinhas! Vamos, rapazes, vamos lá para o São João, para as fontinhas com a malhoça e balão. Haja alegria!